vídeo de hoje para apontar para todo mundo que está assistindo esse vídeo que isso não está certo, que a pessoa que está errada ganhou um processo, que a pessoa que engana os outros ganhou o processo e a pessoa que provou que ele engana os outros perdeu o processo. Mas Emílio, por que você não cita o nome das pessoas? Por que você não fala das pessoas? Por que, Emílio, você faz isso? Imagina um mundo em que tem alguém que está te vendendo a lua. Imagina um mundo em que tem alguém que está te vendendo a Torre Eiffel. Aqui a gente está falando de coisas hipotéticas, tá? É só um exercício de imaginação. Imagina um mundo em que alguém está te vendendo uma cura, uma cirurgia espiritual para resolver todos os seus problemas. Imagina um mundo em que alguém está te vendendo uma pulseira mágica. E essa pulseira mágica faz com que o campo eletromagnético do seu corpo fique todo ajustadinho. Pega essa pessoa que está te vendendo a Torre Eiffel e entende, como eu espero que você que está assistindo entenda, que isso é um golpe. Que você está assistindo a pessoa dando um golpe. E aí você, como uma pessoa que é consciente, que faz parte da sociedade, resolve denunciar esse golpe. Principalmente porque o cara que está vendendo a Torre Eiffel está enganando as pessoas e ganhando dinheiro por enganar as pessoas. Certo? Esse é o contexto do que a gente vai conversar no vídeo de hoje aqui no Blá Blá. Quem está errado nessa história? E principalmente quem judicialmente deve pagar por essa história, tá? Fica aqui, eu sou Emílio Garcia, você está no Blabologia, aqui a gente discute um monte de coisa. A gente discute política, a gente discute ciência, a gente discute educação, a gente discute um montão de coisa, tá? Então vamos voltar ao contexto. Você encontrou na sua rede social, você foi lá e abriu uma rede social sua, e você descobriu que tem um cara que está indo em um monte de lugares dizendo o seguinte: eu sou o proprietário da Torre Eiffel, e eu vou vender cotas da Torre Eiffel. Então, eu vou dividir essa Torre Eiffel em pedacinhos e vou vender cotas da Torre Eiffel. E essas cotas da Torre Eiffel vão te render uma grana depois. Apesar dessa história parecer absurda, essa história é uma história que é real. Já teve gente vendendo pão de açúcar. Já teve gente vendendo Cristo Redentor. Já teve gente vendendo terreno na Lua. Já teve gente vendendo a Torre Eiffel. E eu, como uma pessoa minimamente consciente, olho para isso, olho para essa pessoa vendendo a Torre Eiffel e enganando as pessoas, e tendo sucesso ao enganar as pessoas, mas principalmente o que você tem que você que está assistindo tem que ter consciência, ganhando dinheiro ao enganar as pessoas, porque sempre que a gente fala desses casos, a gente está falando de alguém que está vendendo alguma coisa. Alguém que está ganhando dinheiro em cima de uma outra pessoa. E geralmente essa outra pessoa é uma pessoa que tem uma necessidade. A gente já vai falar sobre essa necessidade. Então imagina que você está nesse cenário em que a pessoa está ali dando dinheiro dela para outra para comprar a Torre Eiffel. E você nessa mesma rede social, você pega e você faz uma denúncia em relação a essa pessoa. Então você chega e fala assim: olha, faz um vídeo, olha, esse cara aqui está vendendo a Torre Eiffel, gente. E a Torre Eiffel não está à venda. Isso não está certo. Você está perdendo o seu dinheiro à toa. Você está gastando dinheiro com algo que não é verdade. E aqui no caso da Torre Eiffel, o que você está perdendo é o seu dinheiro. Tá? Então você foi lá, comprou um pedaço da Torre Eiffel, foi enganado, não teve o resultado que você queria. E eu olhei para aquilo, ao perceber o golpe, olhei e falei assim: olha, esse negócio não está certo. Essa pessoa está enganando as outras pessoas. Isso daqui vai ser prejudicial financeiramente para aquela pessoa. A gente pode fazer um paralelo com o mundo real que a gente tem no Brasil hoje, falando: o jogo do tigrinho não dá dinheiro. O jogo do tigrinho vai te prejudicar, você só vai perder dinheiro. Quem está ganhando dinheiro é o dono do cassino lá do outro lado que você tá. Contar essa história da Torre Eiffel é importante porque a gente consegue fazer um paralelo disso com um monte de coisas para a saúde. Então tem um monte de gente vendendo soluções para problemas de saúde que são
soluções falaciosas que não têm base científica nenhuma e que muitas vezes podem causar mais mal do que bem para as pessoas. Então, nesse contexto de entender que alguém está te vendendo uma solução para um problema que não é real, a gente tem um conjunto de pessoas, nós temos um conjunto de seres humanos que estão dispostos a gastar o seu tempo, a gastar a sua energia, a gastar a sua saúde mental, muitas vezes, para consumir esse tipo de conteúdo e produzir uma resposta a esse tipo de conteúdo. E essa resposta a esse tipo de conteúdo é: aquilo que Talzinho está falando é uma mentira. Aquilo que Talzinho está falando não é verdade, não tem base científica. E a solução para o problema que ele está falando também não tem base científica. Isso quer dizer que ele está enganando as pessoas. E essa enganação que a gente está falando, a gente pode ter sempre dois caminhos possíveis. Ou a pessoa é ignorante no assunto e ela realmente acredita que aquilo é verdade, ou a pessoa está ganhando alguma coisa, ela sabe que aquilo não é verdade, ela está ganhando alguma coisa com aquilo. Certo? Então, a hora que a gente fala de determinados tipos de tratamento, a hora que a gente fala de determinados movimentos que a gente tem, a gente pode falar, por exemplo, a hora que a gente fala de pessoas vendendo homeopatia, pessoas vendendo soroterapia, o que a gente está falando e o que a gente está trazendo de evidência é: essas coisas não funcionam, você está sendo enganado. Mas o que é mais assustador em relação à saúde é que muitas vezes as pessoas param de fazer um tratamento cientificamente comprovado para fazer o tratamento alternativo e resolver o problema dela. Quando a gente fala de problemas de saúde, a gente tem duas camadas da enganação. A primeira camada está ligada à grana que você está gastando com aquele charlatão que está te vendendo alguma coisa que você não deveria estar comprando, que não tem comprovação científica nenhuma. E a segunda camada é a camada de que você não está cuidando da sua saúde do jeito que você deveria cuidar. Nesse contexto, existe um conjunto de divulgadores científicos que optam muito por falar da área da saúde. Optam muito por olhar e apontar para essas pessoas e falar: cara, o que você está falando está errado cientificamente. Não tem base científica nenhuma o que você está falando. E a solução que você está vendendo para esse problema é uma solução falaciosa também. É uma solução mentirosa também. Você está enganando as pessoas, certo? Entender todo esse contexto é importante porque a hora que um divulgador científico faz a opção de ter essa posição, de apontar para A e para B e falar A está errado, B está errado, e não só A está errado e B está errado, A está errado por isso, isso, isso e isso, ele está se expondo, esses divulgadores científicos estão se expondo a receber represárias dessas pessoas. Ao você ter pessoas que ganham muito dinheiro vendendo ideias falsas, processando esses divulgadores científicos. E uma coisa que é interessante de você que está assistindo entender é que os divulgadores científicos que se colocam nessa posição estão cientes de que isso pode acontecer. Tá? Então, a hora que eu pego Olá Ciência, a hora que eu pego Nunca Vi um Cientista, a hora que eu pego essa galera que combate diretamente essas pseudagens, essas ideias erradas, essas ideias falsas, eles são tão malucos, eles são tão biruleibes, elas são tão malucas, elas são tão biruleibes que elas sabem que pode dar merda. Que eles sabem que pode dar merda. Eles sabem que esses caras que vendem a Torre Eiffel te processam se vocês falam que eles estão errados. Beleza? Então tá bom. Então, quando você se expõe nisso, quando você se expõe a apontar a enganação do outro, o outro não quer perder dinheiro. O outro não quer ser apontado como charlatão. O outro não quer ser apontado como mentiroso. Porque se ele perder, ele perde aquela... Se ele admitir que eu ou se isso ficar muito claro, ele perde aquilo que ele está vendendo. Ele perde a fonte de renda dele. É sobre grana no final das contas. E a defesa que esses caras têm, geralmente se chama assédio judicial. Então você ameaça de processo. E em alguns casos, você processa.
Tem um médico muito famoso, que fala de água alcalina, que fala disso, que fala daquilo, que é conhecido por processar as pessoas que mostram que ele é mentiroso, que mostram que ele está errado, que provam por A mais B que ele está errado. O que aconteceu essa semana, na semana do dia 5/9 de 2024, é algo assustador. Por que é algo assustador? Porque um desses divulgadores científicos, um dos nossos colegas divulgador científico, foi processado por um cara. Foi processado por um cara que foi apontado como algo que estava falando algo por falar de uma doença e de uma solução para esse problema dessa doença que não tinha tanta base científica ou não tinha base científica nenhuma. Então, qual é o contexto? O cara falou, vem do Torre Eiffel. O divulgador científico falou assim, não, isso não existe. E o que esse cara fez? Processou esses divulgadores científicos, essas divulgadoras científicas, por falar que aquilo era uma mentira e que a solução que ele vendia para esse problema, e isso é sempre importante, e a solução que ele vendia para o problema não resolvia o problema. Ela já esperava o processo. O processo é algo que elas já esperavam. Por quê? Porque esse é o modus operandi desses caras. Porque é desse jeito que eles trabalham. É desse jeito que eles querem impedir o nosso trabalho. Eles querem impedir o nosso trabalho de divulgação científica judicialmente. Por quê? Porque cientificamente não dá. Cientificamente eles perdem. Porque a hora que você vai ver a base científica, a argumentação científica daquilo que está sendo falado, está errado. Não é nem difícil de mostrar que está errado. Só que isso vai para o nosso sistema judiciário. E aí você chega uma resposta contra essas divulgadoras científicas. E elas perdem. Elas são condenadas. E elas são condenadas sem base científica nenhuma. A parte científica, ela é irrelevante. Vender a Torre Eiffel é irrelevante. Vender a solução para um problema médico que é mentira não é relevante. O que importa é a honra. O que importa é que o cara ficou triste com a postagem. O que importa é que ele se sentiu ofendido por ter sido desmentido. E aí você perde o processo porque você usou a imagem que a pessoa publicou para mostrar para ela que ela está errada. Então toda a parte da venda da Torre Eiffel, toda a parte da enganação, ela é irrelevante pela sentença do juiz frente a o fato dessa pessoa ter ficado ofendida. E isso é um problema muito sério. Por que que isso é um problema muito sério? Porque isso abre um precedente muito perigoso. E o precedente muito perigoso está ligado ao fato de que você pode enganar, você pode vender a Torre Eiffel sem problema. Não tem problema. Você pode vender a Torre Eiffel. Você pode vender o que você quiser vender. Mas isso está prejudicando as pessoas. Eu estou apontando esse problema. Eu estou apontando que você está enganando as pessoas ao vender a Torre Eiffel. E nesse caso, de maneira ainda pior, eu estou apontando o fato de que as pessoas vão deixar de fazer o tratamento que elas deveriam fazer para ficarem saudáveis porque você está me vendendo algo que não resolve o problema. E a solução que o judiciário dá é me condenar. É condenar o divulgador científico. É condenar a pessoa que está apontando o problema. Simplesmente porque o cara que está falando besteira se sentiu ofendido por ter o seu erro
ou por ter o seu charlatanismo apontado. Certo? E isso é sim um absurdo. E isso é sim errado. Porque ele usou as redes públicas dele para vender a Torre Eiffel. E eu deveria poder usar as minhas redes públicas para apontar que isso está errado. Certo? Cabe recurso? Claro que cabe. Vale a pena ir atrás do recurso? As pessoas julgaram que não. Certo? Então eu fiz o vídeo de hoje para apontar para essa maluquice que aconteceu. Para apontar para todo mundo que está assistindo esse vídeo que isso não está certo. Que a pessoa que está errada ganhou um processo. Que a pessoa que engana os outros ganhou o processo. E a pessoa que provou que ele engana os outros perdeu o processo. Certo? Mas Emílio, por que você não cita o nome das pessoas? Por que você não fala das pessoas? Por que, Emílio, você faz isso? Porque eu não sou tão corajoso quanto essas pessoas. Porque elas fazem um trabalho diferente do que eu faço. E é por isso que eu as admiro tanto. E é por isso que eu fiz esse vídeo para apontar essa maluquice. E é por isso que eu fiz esse vídeo para que elas se sintam abraçadas, não só por mim, mas pela nossa comunidade, para dizer para elas o tanto que o trabalho delas é importante, para dizer para elas que a gente está do lado delas nessa luta e que se precisar a gente fala o nome de quem quiser que seja, mas que esse não é o momento. O momento é mostrar a maluquice que é condenar quem aponta o cara que está vendendo a Torre Eiffel. Certo? Era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Muito obrigado. Beijo para todo mundo, em especial para as duas maravilhosas e condenadas que foram o alvo desse vídeo aqui. Falou para todo mundo, valeu e